Muito bem, galera, avançando nos biomas brasileiros, nos ecossistemas brasileiros, a gente fala hoje agora de mais dois, né? A Caatinga, e aí eu já quero jogar real com vocês aqui, ó, informação importantíssima sobre a Caatinga. Bioma exclusivo do Brasil. Nós não temos em nenhum outro lugar do mundo um bioma com as características da Caatinga. Eu já quero chamar a atenção, que isso já está diretamente ligado com o nome. O nome Caatinga quer dizer literalmente Mata Branca. Uma característica desse bioma é o fato que a vegetação desse lugar perde suas folhas, né? E que a gente chama isso de xeromorfismo, que são essas adaptações. A perda das folhas é a presença de espinhos, né? O mandacaru, por exemplo, né? Que é o sertão do Nordeste, né? Uma vegetação típica daqui, da Caatinga. O que é importante quando eu falo isso? Que ele é um bioma exclusivo do Brasil. Isso representa um hotspot de biodiversidade. Isso é um lugar onde eu vou encontrar ali, ó, muita biodiversidade e, por consequência disso, biodiversidade sendo ameaçada. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta com a Caatinga, e eu estou de novo aqui me repetindo com vocês, é como a gente quer estabelecer a nossa relação com ela, sempre tentando fazer o uso do solo como a gente usa em outros locais, né? É um ambiente, é um ecossistema que, se explorado respeitando o ciclo desse ambiente, usando das espécies que a gente naturalmente encontra nesse local, ou que se adaptou muito bem a esse local, tende a ser absurdamente interessante, né? Se mostra, por exemplo, que os vinhos nordestinos estão tendo características muito particulares, em vista inclusive dessas características específicas do ambiente nordestino, né? Ele está no interior do Nordeste, a Caatinga, né? Você pega no litoral do Nordeste, ali pegando onde estava a Mata Atlântica, e no interior, no sertão do Nordeste também, estão se fazendo novos usos desse ecossistema. Ele é um ecossistema relativamente ameaçado, né? Ele tem uma ideia muito associada à pobreza, ao sofrimento por conta da região sofrer com tão poucas chuvas. E o que torna ele tão diferente? Apesar de ser um clima muito seco, né? Ele ainda é bastante arbóreo e arbustivo, e com pouquíssima chuva ela se modifica drasticamente. Então, com pouca chuva, essa mata seca, essa floresta branca, ela já se enche de folhas e já cria condições para que se continue estabelecendo as características desse ecossistema. O outro bioma que eu vou falar com vocês é o Cerrado, é o segundo maior bioma do nosso país. Ele representa mais ou menos 25%, ele está do nosso território. Centro-Oeste e Sudeste e uma parte do Nordeste é o lugar onde a gente vai encontrar o Cerrado, né? Ele é a nossa savana, a savana brasileira, né? É o campo savana brasileiro. É uma floresta invertida, isso é uma característica muito marcante para esse ecossistema. O que quer dizer falar que ele é uma floresta invertida? É uma floresta de cabeça para baixo. As árvores são de porte muito pequeno, 3, 4 metros no máximo de altura. No entanto, as raízes são absurdamente profundas e largas. Nós temos registro de árvores de 3, 4 metros de altura, mas com raízes de 15, 20 metros de profundidade, justamente para ir atrás da água. A água no solo do Cerrado ela não fica na superfície. O solo, na primeira proporção, é muito poroso, então a água rapidamente escorre para o interior do solo. Então a gente não encontra essa água ali nas primeiras camadas de terra, o que força essas raízes muito profundas. O lençol freático aqui ele está muito mais profundo, tá certo? Tem uma característica muito interessante, é um bioma que está adaptado ao fogo. Naturalmente ocorrem queimadas nesse bioma. Como ele vem de períodos de longa seca, a vegetação seca, e aí com a vinda das queimadas naturais, eu quero frisar muito isso, queimadas naturais, ele se renova. As árvores não morrem nas queimadas porque elas têm camadas espessas, né, de cortiças, que protegem as células vivas dessa queimada. Inclusive, nós temos algumas espécies de planta que precisam do calor do fogo para queimar a dormência da semente e, dessa forma, ela germinar. É uma estratégia de sobrevivência, porque quando vem a queimada, querendo ou não, a gente tem uma diminuição da competição, o que facilita essa germinação dessas novas sementes.
É importante frisar que são queimadas naturais. As queimadas antrópicas, as queimadas realizadas pelo ser humano, elas não respeitam obrigatoriamente o ciclo do bioma e podem prejudicar muito esse bioma. Ele sofre muito com pecuária e agricultura. A gente tinha uma ideia na década de 80 de que era um bioma para ser fortemente modificado. Ele é riquíssimo em alumínio, tá? O pH não é favorável para as culturas que normalmente nós praticamos. E por conta disso, quase sempre o solo tem suas características alteradas para ser usado na agricultura tradicional, né? De novo aqui, se a gente começasse a apresentar, a explorar as potencialidades desse bioma, a gente se depararia com novas características, né? Com novas formas de se alimentar, e a gente potencializaria as características do nosso país, do nosso bioma. Falei sobre alumínio, não coloquei aqui, mas a gente pode colocar também como um dos problemas que o Cerrado enfrenta é a questão da mineração, né? E aí é interessante que o minério de ferro, né, o alumínio, que é muito extraído aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, aonde eu encontro esses minerais também é onde eu encontro a água, né? Então a extração de minério desse bioma também significa esgotar os lençóis freáticos, que são responsáveis inclusive por uma das maiores, a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia do Rio São Francisco, né? A bacia do Rio São Francisco, ela começa aqui no estado de Minas, na região do Cerrado, né? A segunda maior bacia, perdendo apenas para a bacia do Rio Amazonas, tá certo? O rio, se eu não me engano, o Rio São Francisco, eu posso estar enganado dessa informação, mas eu tenho quase certeza que ela está certa. O Rio São Francisco é o rio exclusivamente brasileiro, o maior rio exclusivamente brasileiro é o Rio São Francisco. O Rio Amazonas ele não é só do Brasil, né? Mas ele é o maior rio e ele tem sofrido com essa questão, inclusive com questões relacionadas à transposição do Rio São Francisco, que está associada ao tratamento da ideia da caatinga, né? De novo, essa ideia de que é um bioma que precisa ser modificado para ser adequado com a nossa forma de usar esse ecossistema. Se a gente respeitasse e observasse as características do bioma, a gente poderia repensar as nossas relações com esse bioma. Show? Turma, faltam apenas mais 2 ecossistemas para serem tratados. Eu vou trocar o nosso quadro para a gente poder encerrar essas nossas discussões. Espera só um minutinho que a gente já está de volta. Muito bem, turma. Então estamos aqui nos nossos 2 últimos biomas brasileiros para a gente discutir. O Pampa, que é um bioma que a gente não dá muita moral, assim, não porque ele não seja relevante, não é isso, porque ele é um bioma pouco representativo em termos de extensão de terra, quando a gente olha para o Brasil como um todo. Ele está restrito apenas ao sul do país, tá? Ele é do tipo campo, só que é um campo diferente da savana. Ele é do tipo estepe, então ele é caracterizado por não ter árvores, né? Uma vegetação herbácea, né? Gramíneas principalmente. Justamente por conta disso, ele é muito favorável ao desenvolvimento da pecuária e boa parte desse bioma encontra-se envolvido nessa prática, do desenvolvimento da pecuária, da criação de espécies de animais. E o outro bioma que nós vamos discutir é o Pantanal. O Pantanal, muito parecido com a Caatinga, também é um bioma de características muito particulares. Só que ele não é exclusivo do Brasil, né? Devido à localização do Pantanal, ele também está presente em outros países, né? Como a Bolívia. Então ele não é exclusivo do Brasil igual a Caatinga. Mas ele é um bioma muito específico, tá? Eu não encontro o Pantanal, biomas igual ao Pantanal, em outros lugares do mundo, não. Então, por isso que ele é muito particular. Ele nos chama a atenção, tá? Eu encontro uma característica que, apesar da biodiversidade dele não ser tão alta igual o bioma atlântico ou o bioma amazônico, as espécies que estão ali, devido principalmente a essa abundância de água, têm populações muito grandes. Então as populações das espécies que a gente encontra no Pantanal são sempre muito maiores quando comparadas com outros biomas. Isso é uma característica muito interessante desse bioma também. Ele também tem 2 estações, a estação das cheias e a estação da seca, apesar de haver certas regiões, né, do Planalto, do Grande Planalto Central, que permanecem inundadas o ano todo, né? A bacia do Rio Paraguai, ela se abre inundando essas regiões. É uma região que, por muito tempo, sofreu muito com a pecuária, né? Foi muito desgastada por conta da pecuária, e também, hoje, por conta do uso da agricultura, né? O plantio da soja também, uma característica muito marcante aqui.
Esse bioma, nos últimos anos, ele tem sofrido muito com as mudanças climáticas, né? Se vocês forçarem um pouco a memória de vocês, se eu não me engano, é no ano de 2018, a gente tem grandes extensões de queimada no Pantanal, que destruíram significativamente o Pantanal, principalmente pelo menor regime de chuvas que a gente vem observando. A gente acredita, estudando o clima global, que esse menor regime de chuvas está diretamente relacionado às mudanças climáticas provenientes, né, da derrubada de florestas e das alterações nas dinâmicas do planeta. Pensando em El Niño, Laninha, o reabastecimento dos rios voadores e por aí vai. Então ele é um bioma que tem sofrido, que está muito degradado, esse bioma que é o bioma Pantanal. Na verdade, quando a gente pensa em Brasil como um todo, é difícil dizer que se existe algum bioma que não está muito degradado. Nós não vamos discutir nessa aula, mas na aula que a gente tem sobre ecossistemas litorâneos e aquáticos, nós vamos falar, por exemplo, sobre o mangue, e o mangue é um outro exemplo de bioma que está muito degradado. Infelizmente, nós, seres humanos, né, e eu não vou falar que é exclusividade de nós, brasileiros, temos estabelecido sempre relações muito deletérias com o nosso ambiente, com o lugar que a gente vive, com a nossa casa, né? Daí a necessidade de a gente estudar ecologia, para a gente entender melhor como a gente é parte desse ecossistema e a gente precisa de trabalhar como sendo parte e não como sendo o mandante, o dominante desses sistemas, ok? Na aula de hoje, então, a gente viu os principais biomas brasileiros, segundo a classificação do IBGE. Apresentei para vocês aí algumas das variações que a gente tem, como a mata de cocais e a mata de araucária, para a gente ter uma noção da diversidade de formas, de biomas, de características que formam esse nosso país, que é o país com a maior biodiversidade do mundo. E já dei algumas sugestões de como a gente pode repensar para construir cada vez mais repertório sociocultural, para repensar essas nossas relações com esses biomas. Espero que vocês estejam bem e que vocês continuem bem e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês, galera. Até mais!